Olá pessoal, hoje o vídeo é sobre curiosidades a respeito do oráculo da natureza. E se você não tem um desse ainda, eu vou abrir um aqui para mostrar para vocês. Se você não tem ele, é só você me dar um oi aqui nos comentários que eu mando a forma pela qual você adquire um, tá? Então, ele tem a primeira curiosidade, onde ele foi inspirado? Ele foi inspirado na Chapada dos Veadeiros, em São Jorge. Então, durante 10 anos eu morei em São Jorge e eu me inspirava na natureza do Cerrado. Na frente da minha casa tinha um córrego chamado Preguiça, que no fim virou o nome da minha galeria, junto com o meu sócio. E lá nós tínhamos um ateliê, aqui ó, São Francisco na capa, porque se trata da natureza e São Francisco é um padroeiro dos ecologistas, das pessoas que amam a natureza e os animais também, né? Mas a ecologia também tem muito a ver com todo mundo estar bem e os animais estarem bem. Então, do que se trata o oráculo da natureza? São arquétipos inspirados aqui no Planalto Central e no Cerrado, não só na Chapada dos Veadeiros, né? Porque você vê, tem um ícone aqui de Brasília, tem olha as cartas, tá vendo? Essa rãzinha aqui, por exemplo, ela é endêmica, né? É rara de se ver, ela é desse tamanhinho, bem pequenininha. Olha lá, o tucano, que a gente vê muito aqui, né? Enfim, então ele foi, durante 10 anos, eu fui pintando e o meu sócio também, que ele também é artista plástico, o Marcos Brasil. Aí eu peguei algumas imagens dele e várias imagens minhas, né? Tem mais minha do que dele, mas ele teve participação também, como essa. Aqui já é uma minha, que é um acrílico sobre tela. Então, o que vai ter aqui? Vai ter acrílico sobre tela, óleo sobre tela e aquarela. Hoje em dia, eu pinto mais aquarela e acrílico. Acrílico é o que eu mais pinto. Agora, eu tô começando a trabalhar com folhas de ouro, tá? Então, ele vem dentro dessa caixinha e com o livrinho, que caiu no chão aqui. Peraí, deixa eu pegar. Com o livrinho explicativo, né? Ó. No final do livro vai ter uma bibliografia com 10 livros, mas não são, atenção, isso é uma curiosidade também que eu tô colocando a mais, todos os livros dos quais eu me inspirei, tá? Quem quiser saber mais, quem já tem o oráculo, eu quero saber, fala aqui nos comentários, e se vocês gostaram querem saber mais curiosidades, porque tem várias, sabe? E ele, basicamente, ele foi inspirado em astrologia, porque na época eu estava estudando muito astrologia, tá? E no final do vídeo, vocês fiquem até o final, porque aí eu vou falar do próximo oráculo que eu tô fazendo, que são as cartas ao sagrado sentir, tá? Que aí já é um estudo arquetípico, mais voltado para psicanálise junguiana e haitiana, tá? Uma curiosidade disso aqui que foi muito engraçado, porque eu não tava muito botando fé de que ia ter o sucesso que teve. Eu achava que ia vender, mas não como foi no final das contas, né? Porque, é lógico, não é nada assim exorbitante, mas demorou 10 anos, tá? Para vender 17 mil cópias. Eu acho uma vitória gigantesca, porque eu mesmo sou a editora, né? Eu tive que abrir uma editora para poder fazer esse oráculo. Eu não tinha nenhuma editora que na época fizesse. Se tivesse, talvez essa editora teria se dado bem, mas por cargas do destino, enfim, eu tinha uma MEI e não, eu abri a editora no meu CPF mesmo.
na época. E vou lançar o segundo oráculo também pela minha editora, né? E aí, como era meu primeiro livro escrito assim, porque eu fiz um livro de colorir também, que é um caderninho simples, não tem nada demais, mas aqui a gente tem textos. São textos simples, mas muito profundos. E aí tinha que ter a correção gráfica. E essa daí foi muito engraçada. Porque você é novato, eu não tinha muito dinheiro também para poder pagar um corretor adequadamente, profissionalmente e tudo mais. Então eu acabei que eu dei para pessoas que falaram para mim que sabiam muito e que poderiam ajudar e que eram eles que iam fazer. Cheguei até a pagar alguns, teve vários. Mas um deles foi muito curioso porque ele mudou o texto todo. Ele acrescentou coisas, tipo parágrafo inteiro. E foi uma loucura. Até que a minha amiga Giovana Jardim, que é produtora, fez a correção final, tá o nome dela lá, mas já teve vários nomes de corretores diferentes. Depois, no decorrer desses 10 anos de mercado, quer dizer, de venda desse oráculo, fomos imprimindo nas gráficas, teve muito erro gráfico também. Foi, assim, uma luta para chegar onde ele chegou, mas o sucesso aconteceu e ficou, né? E aí, eu fui convidada para lançar esse oráculo lá em Curitiba. Isso tem uns, sei lá, acho que uns 6 anos, 7 anos atrás. 7 anos atrás. Chegando lá, eu conheci o dono das redes da Livraria Curitiba, que virou para mim e falou que era legal o meu oráculo. E eu tava super empolgada, porque na época eu já tinha vendido 5.000 cópias, então eu já tava tipo, me sentindo a campeã, né? Porque depois eu fui ver que, na média, um livro costuma vender 2.000 cópias, na média. Um livro, assim, que teve, assim, foi bem sucedido, vamos dizer assim. Deu certo. Não que é um best-seller, nem que foi vendido muito, mas o livro deu certo, vendeu 2.000. Então, esse livro, ele tava com 5, então eu falei, caramba, tava me achando lá, né, nas livrarias Curitiba, e aí tinha todas as regras deles lá para poder fazer, eu cumpri e tal. No fim, acabei nem ficando com eles para vender, eles não foram tão bons de venda quanto as minhas queridas revendedoras, que, ó, sem vocês, esse sucesso ele é nosso, tá? Que são lojas místicas, que são pessoas que acreditam no meu trabalho, que são pessoas muito especiais e que eu conheci cada uma delas de uma maneira especial, assim, que, sabe, que teve uma magia, né? E que eu senti no coração que era, e eu fui oferecendo, e essas pessoas foram comprando a ideia e foi maravilhoso, né? Pois bem, mas o que eu ia falar é que eu estava na livraria Curitiba e que este dono dessa livraria Curitiba falou, é legal teu oráculo, interessante, tudo bem, você vendeu 5.000 cópias, mas ele tinha uma coisa mística também, né? Ele adorava oráculos, inclusive ele consultava com uma vidente lá, que inclusive eu consultei, que aí depois eu vou contar essa história. Ele vira para mim e fala assim, olha, isso há 6 anos atrás, 7 anos atrás. É legal esse oráculo, só porque você vai escrever um outro oráculo. E ele vai ser maior que esse, ele vai ter mais conteúdo que esse. Ele descreveu o que eu ia fazer, né? Ele não vai ser tão... vamos dizer, porque esse oráculo ele é mais de bem-aventurança, principalmente as imagens. Nos textos eu sou um pouco, tem a dualidade, né? Com o que está em cima e com o que está embaixo. Não quer dizer, toda a coisa positiva pode ser negativa também. Depende da situação.
qualquer oráculo bom é baseado nisso. Mas os desenhos, eles sempre passam uma coisa de muito colorido, muito alegre, muito natureza, muito, né? De bem com a vida e tudo mais. E ele falou que o próximo oráculo ia ter as duas coisas nas imagens. E que iria fazer mais sucesso que esse. Ok, ponto. Aí eu vou nessa vidente que ele ia também, que foi o meu amigo Marcão de Curitiba, que inclusive me colocou em contato, Marcos Mouro, né, que é um colecionador também das minhas artes e que eu mando um grande abraço para ele aqui e muita gratidão, porque ele foi essas pessoas que no começo acreditaram no meu trabalho, elas são muito especiais para mim. E sem elas, a gente não faz nada sozinho nessa vida. Então, o trabalho do artista, ele é assim também como qualquer outro, né? E, bom, enfim, fui na vidente. E aí, o que a vidente falou? Ela falou várias coisas, inclusive acertou até nome, né? Incrível a mulher. Acertou nome, ela falava nome de gente. Era, assim, incrível, tem gente que tem o dom mesmo. E aí ela falou pra mim, entre outras coisas, né? Que, por exemplo, entre essas outras coisas, ela falou que eu tinha uma bruxa e uma cigana que me acompanhava. Eu sempre senti isso no campo. Mas ela pegou e trouxe isso em palavras. Mas ela falou a mesma coisa que ele falou, que eu ia escrever um outro oráculo, mas eu não tava nem ligando para esse outro oráculo, porque eu tava tão curtindo, eu falei, não, outro oráculo? Não imaginava, porque deu muito trabalho fazer esse. Porque como é que ele surgiu? Ele não surgiu só de tipo, eu vou escrever e dali o que eu escrever eu vou fazer as imagens e eu vou elaborar um oráculo. Não. Foram 10 anos de pintura no Cerrado. E quando eu estava olhando aquele acervo de imagens digitalizadas, já porque teve muita coisa que também eu pintei e eu não digitalizei, mas as imagens que eu digitalizei, eu estava olhando aquele acervo de pinturas e do meu companheiro, no meu sócio, e ali eu fiz uma curadoria de 25 imagens, e a partir do conteúdo imagético que eu escrevi os textos, entendeu? Pois é, né? É isso aí, a partir, porque uma imagem diz mais do que 1000 palavras, né? E como eu estava estudando os arquétipos astrológicos, eu me baseei na astrologia para fazer essa curadoria. Entende? Os 12 signos, alguns planetas, de maneira que eu conseguisse fazer a jornada do herói de uma maneira simples, mais profunda e verdadeira. E este é o motivo pelo qual muitas e muitas pessoas entram em contato comigo e dizem e relatam experiências místicas transformadoras. Inclusive teve esses dias, eu fui a Cavalcante para fazer a venda dos oráculos, que eu queria colocar o oráculo lá, ele já estava, mas aí uma moça que representava o oráculo resolveu mudar para Bahia, fiquei sem representante lá, e eu amo Cavalcante de paixão, que é uma cidade que é daqui do entorno da região da Chapada dos Veadeiros, e são 7 municípios, tá? Chapada dos Veadeiros e 7 municípios no entorno. Pois bem, cheguei lá e fui tentar vender, e Cavalcante é uma cidade que é turística também, ela é bem turística, mas é uma cidade em desenvolvimento, não está tão desenvolvida que nem Alto Paraíso, que é onde eu moro, que tem muitas lojas, que os comerciantes são mais bem-sucedidos e tudo mais. Bem-sucedido no sentido financeiramente, que gira muito dinheiro, né? Que bem-sucedido tem 1 milhão de formas de ser. Mas lá tá ainda nesse processo, as pessoas também nem se preocupam muito com isso, que eu acho muito maravilhoso, assim.
Só que eu fui lá vender, né, os oráculos, porque eu vendo esses oráculos no atacado para as lojistas que têm perfil para vender esse tipo de produto. E nos primeiros dias eu não estava conseguindo achar a pessoa que pudesse representar. E eu estava na casa de uma amiga, até que ela vira para mim e fala assim: Cris, tem uma pousada, chama Pousada Majuê, que está sendo montada agora, eles vão fazer uma loja. Eu acho que eles têm o perfil de comprar o teu trabalho. Essa canequinha é de uma artista plástica daqui da Chapada também, que eu adoro. E aí, fui lá, menino. Vocês não vão acreditar. A hora que eu cheguei, ai, um casal lindo, bom, uma pousada, assim, a pousada mais linda da Chapada dos Veadeiros, que eu, assim, uma das pousadas mais lindas que eu já entrei na vida. Eu conheço todas aqui, porque todo mundo se conhece aqui na Chapada, né? Então eu já entrei em quase todas as pousadas aqui. Bom, pousada assim, tipo, não tem uma igual, nem chega perto, sabe assim? É tão boa, é o concurso, tão boa assim no sentido de luxuosa, mas não sem ser brega, sabe? Um luxuoso assim, de bom gosto, muito grande, muito. E ainda não inaugurou, né? Tá para inaugurar essa pousada. Casal lindo, 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 querido. Aliás, agradeço eles dois. Não vou dizer o nome aqui para não expor, mas o nome da pousada eu posso falar. Majuê. E esse casal, lindo, querido, virou assim para mim e falou assim: Nossa, a gente conhece teu oráculo antes de fazer essa pousada. E ele foi tão assertivo que um dos motivos pelos quais nós montamos a pousada foi por causa das cartas do oráculo da natureza. E eu fiquei extremamente lisonjeada e agradecida. E foi assim maravilhoso, foi um grande encontro. E eu fico feliz que tenha ajudado não só pessoas e empreendedores, mas assim, pessoas na caminhada delas mesmo, né? Como pessoas que falam para mim: olha, eu mudei de vida, eu mudei para Chapada, eu mudei para um lugar de natureza, porque eu tirei uma carta do seu oráculo e me deu guiança, me deu caminho. Né? E é para isso que eu fiz esse oráculo, né? Até porque eu sou uma pessoa que as pessoas em geral, desde criança, elas vêm até mim para perguntar conselhos, para perguntar o que fazer da vida. Eu tô agora sem rumo, eu tô desesperada, não sei o que fazer. E aí, de alguma maneira, vinha a resposta e as pessoas sentiam isso em mim. E eu consegui, de alguma maneira, através dessa ferramenta, ajudar muito mais gente. Que é maravilhoso, assim, eu fico, pra mim, já valeu a pena, sabe? Então é isso, pessoal. Agora, assim, o lançamento do novo oráculo, só para fechar esse vídeo, eu acredito que esse ano saia. E aí eu acrescentei a técnica da arte digital. Não é inteligência artificial, tá, gente? Pelo amor de Deus. Teve gente que fala, é digital, então é inteligência artificial. Nada contra. Acho que a inteligência artificial não vai substituir o homem nunca, porque isso que eu tô fazendo é uma coisa de alma e sentimento, e não de inteligência, né? Então é lógico que tem a minha alma, tem os meus sentimentos, tem a minha vivência e tem a minha conexão com o todo, com o divino, né? Que eu estou trabalhando e que qualquer um de nós pode trabalhar, que somos almas, né? Somos almas nesse universo que ousamos nos encontrar, né? Como diz aquela música. Como pequenos grãos de poeira estrelar, ousamos nos encontrar. Então, nada por acaso. Isso torna a vida muito especial, porque estar vivo é uma dádiva, é um presente e uma grande oportunidade, né? E
E é isso, pessoal. Viver é maravilhoso. Eu fico emocionada. Acho que eu nunca me emocionei assim em câmera, mas é porque eu tô vivendo um momento muito lindo, sabe, da vida. De ver essa preciosidade em estar vivo, em encontrar com almas e esses valores de encontros que a gente ousa em fazer acontecer. É algo especial e que tem que ser aproveitado. Ah, mas eu tenho que viver... Nanana. É muito para além do hedonismo, das redes sociais, das máscaras. É essência. E é esse oráculo, as cartas ao sagrado sentir, porque para sentir precisa ter coragem. E eu tô exatamente vivenciando isso há 7 anos. E esse novo oráculo, as cartas ao sagrado sentir, se trata dessa vivência e dessa cocriação com o divino e da minha conexão com o divino e com o todo, com vocês, com a minha oportunidade de estar viva no aqui e no agora, tá? Então é isso, pessoal. Depois de um conteúdo tão profundo assim, eu tenho que falar para vocês, se inscrevam no canal e dá um like, né? Mas é para mais gente chegar nesse conteúdo, que é o que importa, né? O que mais importa, na verdade, é a gente viver intensamente o que tem que ser vivido, sabe? As máscaras existem, elas servem pra gente sobreviver, nos proteger. Mas a essência, ela é maravilhosa e ela é uma grande oportunidade. O mergulho interior, conheça-te a ti mesmo. E então fica esse convite aí para vocês continuarem junto comigo nesse processo, nessa jornada. E logo mais vocês vão ter esse presente aí das cartas ao Sagrado Sentir, tá, pessoal? Um beijo grande para todos vocês.